volto. Abaixa só um pouquinho. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo essa noite. Graça e a paz esteja, com todos. Nós queremos dar as boas-vindas. As boas-vindas a Patrícia Vicente, Célia Gago, Virgínia, Valcimar de Souza Macedo, Algumas pessoas que estão conosco nesta noite, Queremos dar boa noite e sejam muito bem-vindos. Hoje nós, estamos diretamente da Igreja Batista em Bicuda Pequena, mas estamos hoje com o estudo da nossa MCM, E hoje é um estudo muito bacana, um estudo maravilhoso da revista Nova, Que nós estamos começando hoje, a nossa revista Nova. Está aqui a revista, da Visão Missionária, E o estudo do mês de julho, ele diz: Abigail, uma mulher que disse não ao empoderamento e sim à ponderação, Isso não é o estudo da MCM, mas é válido também para os homens, que estão conosco nesta noite. E esse estudo está baseado em 1 Samuel 25 e principalmente o versículo 3, Porque esse estudo está baseado na história de Abigail e o seu esposo Nabal. E tem Davi também, na história. De 1 Samuel 25, 3, o versículo 3, ele diz: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher, sua esposa. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então, aqui, eu não vou ler o texto todo, porque depois os irmãos, as irmãs, se quiserem, é uma história assim muito interessante, a história de Nabal e de Abigail. Aí só eu quero fixar esse versículo aqui, porque na revista, nossa revista, está fixando esse versículo aqui, que Nabal era esposo de Abigail, e ela era uma mulher sensata, uma mulher boa, uma mulher formosa, era uma mulher linda, e o homem era duro, era um homem perverso e maligno em todo o seu trato. Então nós vamos falar, sobre essa mulher, Abigail, e aqui o tema, empoderamento ou ponderação. Nós vamos aprender nesta noite aqui a respeito, o que é melhor, empoderamento ou ponderação, A diferença entre empoderamento e entre ponderação, vamos saber aqui diante do dicionário, o nosso dicionário da língua portuguesa. Empoderamento é uma ação de se tornar poderoso, possuir poder, autoridade, domínio sobre algo, poder das classes
de ter poder em cima das classes desfavorecidas, né? Então é uma coisa, né, que é um poder, né, que a pessoa quer se apoderar. Ponderação é uma qualidade de quem age com moderação, meditação e prudência, né? É uma pessoa prudente, age, né, com prudência, né? Então, o tema vai ser sobre esse tema que nós vamos estar estudando, é sobre empoderamento ou ponderação. Então, nós, mulheres cristãos em ação e cristã missionária, nós devemos aprender aqui com a palavra do Senhor e com essa mulher Abigail, que nós vamos tirar uma grande lição aqui com esse estudo, porque essa história que narra a palavra de Deus, né, em 1 Samuel, ela fala sobre Abigail, porque ela era esposa de Nabal, e essa mulher, né, antigamente, a mulher não podia votar, né, a mulher, ela não trabalhava, né, fora, então era outra vida. Aqui na lição que a autora coloca para a gente, ela diz que as mulheres devem ter direito a voto, a salário dignos de seu trabalho e a andar na rua sem medo de ser violentada. Isso não é discutível e deve ser uma luta de todos. Mas a partir dessa luta, querer diminuir, denegrir a imagem masculina, querer dominar sobre os homens numa luta de quem tem mais poder e querer ter direito, né, mais do que o outro, né, isso a autora coloca aqui, que isso quer dizer empoderamento, porque as mulheres com certeza precisam de lutar para os seus direitos, né, que até hoje as mulheres lutam pelo seu direito e devemos lutar sim. Porque antigamente a gente não podia votar, né? Não podia nem falar, a mulher não podia nem falar, né, na igreja. A gente não podia ter o cargo que queria. Hoje tem mulheres aí que são motoristas de ônibus, motoristas de van, né? São motoristas de caminhão, né? Hoje em dia, a mulher hoje em dia está bem, né, na frente. Tem mulher, já teve presidente da república, né, feminina. Então a mulher hoje, pela luta, né, que teve no passado, as outras mulheres, né, pela luta, então foi adquirindo os seus direitos. Mas como aqui a autora diz que as mulheres devem adquirir, correr atrás dos seus direitos, mas não querendo denegrir a imagem masculina, não querendo competir com o masculino, porque nós temos os nossos direitos, né? A mulher tem o direito, o homem também tem o seu direito, e às vezes a mulher quer brigar e quer passar, né, a mais do que o homem, do que até mesmo do que o esposo, né, o marido, né? No mundo atual está bem diferente, porque naquela época era diferente, no passado, porque naquela época, em meio ao caos, os servos reconhecem Abigail como uma mulher ponderada para dar uma solução para a situação, numa época em que as mulheres serviam apenas para gerar filhos e cuidar da casa. Este reconhecimento é incrível e mostra o caráter dessa excelente mulher. Então nós vemos aqui o exemplo que essa mulher ela vem, né, dar para nós. E aqui ela continua dizendo: esse estudo se baseia no anseio de mostrar que mulher forte é aquela que sabe usar seu poder e a importância que tem, mas usa isso não apenas em benefício próprio, mas de forma altruísta, principalmente com mulheres cristãs em missão,
que desejam se empoderar do poder de Deus e ser usada para a glória dele, né? Nós temos que apoderar do poder de Deus, porque aí Deus ele age, aí nós somos canal, né? Nós não vamos tomar frente, nós vamos, né, ser canal. E aqui tem 3 tópicos que diz sobre a sensatez, ponderar e empoderar. Sensatez, agir com bom senso, maneira ponderada de abordar um assunto difícil. É como fez Abigail. Porque a história de Abigail, né, vamos só fazer um resumo aqui, a história de Abigail com o Nabal, né? O seu esposo era assim bem ignorante, bem arrogante. Naquela época ele era um homem rico, né? Tinha muitos bens, né? Muitas vacas e bois, né? Gados, era muito rico. Mas ele era muito ignorante. E na época que os servos dele, né? Os empregados dele precisou de ajuda, os empregados de Davi o ajudou. Aí depois, lá na frente, quando os servos de Davi foi não cobrar o que eles tinham feito para os servos de Nabal, mas foi pedir uma ajuda, como nós ajudamos, né, o Senhor, quando o Senhor precisou, foi com maior educação, né, o Senhor ajudou, então agora nós viemos também pedir uma ajuda, o que o Senhor puder fazer por nós, dar alguma ajuda. E ele fingiu que nem conhecia, né, Davi e os servos, porque aqui está dizendo aqui na palavra de Deus, no versículo aqui, ele disse aqui no versículo, deixa eu ver aqui, que ele diz, não conheço. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele responde no versículo 10. Aos moços de Davi, né? Que Davi pediu uma ajuda. Aí ele se fingiu que não sabia, não conhecia Davi. Falou, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a um homem que eu não sei de onde vem, né? Então ele negou ajuda a Davi, né? Davi chamou o seu servo lá, pediu ajuda, né? É uma história grande, depois, né, os irmãos vão lá na palavra, vão ler, que é uma história assim muito interessante. E Abigail, né, vendo aquilo, que o esposo, né, negou ajuda, e Davi, quando ficou sabendo, seu servo chegando lá e falou que Nabal não quis dar ajuda, Davi ficou irado e quis guerra, né, quis afrontar Nabal. Arrumou o seu exército para ir contra Nabal. E essa mulher ponderada, né, ela pensou para não ter guerra, ela pensou em dar um jeito, né, um jeitinho para não ter briga. E ela arrumou tudo debaixo dos calados, né, escondido, não mentindo, mas omitiu, né, do esposo, e foi até Davi e deu ajuda a Davi. Pegou alimento, né, pegou algumas coisas, entregou para Davi e pediu a Davi para que não fizesse nada com seu esposo. Então essa é a mulher sensata, a mulher ponderada. Ó, aqui está dizendo, ponderar, equacionar sobre uma situação, avaliar, encontrar a melhor solução. Foi o que essa mulher fez. Porque empoderar é tomar para si o poder e dar dignidade à liberdade, decidir e controlar o seu próprio destino. Então essa mulher, ela foi e se humilhou, né, perante Davi. E pediu a Davi para que não fizesse nada, né, com seu esposo. E Davi
olhou aquela mulher, que era uma mulher sensata, uma mulher sábia, né? Aqui diz, ó, lições. Davi viu que era uma mulher sensata e ele, porque ela estava pedindo, ele não foi até Nabal para fazer, né, ruindade, né, vingança. Não foi para fazer vingança. E aqui diz a lição de Abigail: a mulher ponderada sabe o seu valor e não se deixa influenciar pelo meio, né? Ela não deixa outras pessoas a influenciá-la. Já a empoderada coloca a culpa nos outros por ser quem ela é, porque ela pensa, eu vou fazer e pronto, acabou. Então essa mulher Abigail, ela deixa aqui, né, uma lição de vida para nós, porque o seu marido era mau, né, era maligno. Já pensou? A mulher casada com um marido mau, ainda maligno, porque se a palavra diz maligno, então era ruim mesmo, porque o que vem do mal, do maligno, é ruim. Então, enquanto o marido era mau, ela era sensata, formosa, ainda era linda, né? E o esposo não lhe dava valor. Naquela época da Abigail, os casamentos, a maioria eram casamentos arranjados. A maioria eram casamentos sem amor. De repente, ela deve até ter falado um sim, né, para o casamento, sem ter vontade. Mas o casamento era tudo, né, arranjado naquela época. Então essa mulher, ela deixa uma lição para a gente, porque ela não deixou o gênio do seu esposo a contaminar. Ela não deixou isso ser uma desculpa, né, para ela. Ah, porque meu marido tem um gênio assim, então eu também vou ser. Ela não também se fez de vítima, né? Ah, eu sou assim porque o meu pai era assim com a minha mãe. Ah, porque o casamento é arranjado, né? Eu não queria casar com ele. Então ela não deixou a amargura do esposo, ela não deixou a ruindade do esposo, né, contagiar a ela. Ela era uma mulher alegre. Então nós temos que ser, né, como Abigail. Ela foi responsável pelos seus atos, como diz na palavra aqui. Ela foi responsável quando ela foi atrás de Davi, Nabal estava embriagado. Ela não olhou o esposo que estava embriagado. Ela tomou, né, uma decisão e foi pedir desculpa, porque ela não queria que chegasse lá vingança até a casa dela e fizesse algum mal a ela, a família, o esposo e os empregados, né? Aí aqui diz assim: Abigail não permitiu que o caráter dele se a contaminasse, né? Como eu já disse, ela achou alegria na situação ruim e contentamento em Deus. Essa é a ponderação em ação. Essa é a ponderação que Deus, Ele almeja que nós mulheres possamos ter. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola ela destrói com as suas próprias mãos, né? E aqui também vem dizer o outro ponto: a mulher ponderada, ela usa de artifícios plausíveis e humildes numa situação tensa, né? Ao contrário da empoderada, que usa qualquer artifício desde que surta o efeito que ela quer. Então a ponderada, ela usa de artifício plausível, que as pessoas vão ver que ela está usando o artifício de sensatez, né, de honestidade, um artifício que não vai prejudicar, né, outras pessoas.
Aqui diz, agora pense comigo, vários homens no deserto e uma mulher vai encontrá-los, né? Quando ela foi encontrar com Davi, né? Foi Davi e os seus homens, vários homens, né? Junto com Davi. Essa mulher, ela podia ter usado as armas femininas, né? De sedução, botado uma roupa sexy e ido lá, eu vou mostrar o meu corpo, né? Eu vou colocar uma roupa bem sexy, eu vou distrair os caras lá de Davi, né? Ela poderia também começar a chorar, se lamentar, ai, porque eu sou uma mulher assim, é porque eu sofro muito. Ela podia se lamentar e aproveitar para amolecer o coração de Davi. Mas ela foi com sensatez, ela foi com verdade, né? Ela foi falando a verdade. Ela disse ali no capítulo, depois vocês podem ler, né? Que está ali, ela foi dizendo a verdade, ó, o meu marido, ele é um tolo, o meu marido, ele é um ignorante, né? Mas eu te peço, por favor, não faça nada com a minha família e com o meu marido, né? Então, em meio a Abigail tendo a chance de ser o equilíbrio e a ponderação que a situação pedia, e não a lenha para atear mais fogo na fogueira, porque se fosse uma outra mulher que gosta de briga e que gosta, não, deixa, o meu marido, ele merece mesmo, então deixa Davi vir com os funcionário dele, é bom que ele tome uma coça, é bom que ele leve uma coça para aprender, né? Ela poderia também ter botado mais lenha na fogueira. Ah, ele me maltrata? Ah, ele é rude comigo? Então vamos aproveitar. Eu vou deixar agora ele levar uma surra e talvez até morrer. Então ela baseou naquele versículo em Deuteronômio 32, 35, que diz, a Deus pertence a vingança. Nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, nós precisamos de deixar Deus agir, porque a vingança é por conta dele, e Ele é que vinga por nós, Ele que nos justifica. Então, o outro ponto diz, a mulher ponderada olha para os seus erros, né? Ela reconhece os seus erros. A ponderada. Já a empoderada, ela fala mal dos homens para se sobressair. Porque, né, nem homem nem mulher não deve falar mal de ninguém, né? Mulher, principalmente, falar mal do esposo, falar mal para sobressair na história, né? Porque muitas pessoas, não só as mulheres, né, falam às vezes mal de outras para ela crescer, né, para ela se dar melhor. Às vezes quer que o outro tenha mau resultado para que ela cresça, né? Abigail não pôs panos quentes sobre o pecado do marido, né? Pelo contrário, ela admite que o marido é um tolo e insensato, que às vezes não podemos pensar que ela botou pano quente. Eu não vou falar, eu vou deixar ele lá se embriagado e vou lá falar com Davi para não fazer nada. Mas ela não pôs panos quentes, mas ela admitiu o erro do esposo. A mulher ponderada, ela não precisa rebaixar um homem por causa dos seus erros para se mostrar superior. Ela entende que o valor dela não está nisso. Não é um jogo de poder, mas um jogo de sensatez. A mulher ponderada mede-se as palavras e escolhe a hora certa de falar. Já a empoderada fala o que vem na mente, né? Como diz o ditado, né? Fala o que vem na teia, né? Não importa se vai sair para ofender as pessoas, né? Ela não importa. Falou, deu na teia, ela fala. Em Provérbios 15:1 diz que a palavra branda desvia o furor, né? Uma palavra, às vezes o esposo está nervoso, está com seus problemas, que às vezes a mulher nem sabe o porquê que ele está com o seu problema.
né? Ela, ao invés de falar palavras que vai soar, né, mais irritação, ela deve falar uma palavra branda para que vai desviar o furor, né? Sair do mal. Isso que Abigail fez. Ela conhecia a reputação de Davi. Nem tudo que você acha que sabe precisa ser dito. A sabedoria não está no muito falar, mas no falar o que é certo, na hora certa e de maneira certa. O outro ponto, o último ponto, né, para a gente terminar, ela diz: a mulher ponderada é conhecida por ser alguém que reflete Deus. Porque nós que somos mulheres cristãs, nós temos o brilho de Cristo. E onde que a gente passar, o nosso brilho, ele brilha, ele está reluzente. Nós temos perfume de Cristo. Aonde que a gente passa, a gente deixa o nosso cheiro. Então nós precisamos de deixar o nosso cheiro bom e agradável. Perfume de Cristo. Né? Agora, já a empoderada, né, a ponderada, ela reflete Deus. Agora, a empoderada, ela é conhecida por suas conquistas passageiras. Ela conquista, mas de repente alguém vê, aquela ali, ela não pensa para falar, né? Então ela é mal vista pela sociedade. Repare nas palavras que Davi usou quando Abigail foi conversar com Davi. Davi disse assim para ela: bendito o Deus que te enviou, porque ela, conversando com Davi, evitou uma catástrofe. Ela evitou uma vingança que poderia acontecer morte. E Davi disse: honra a Deus. Davi também disse no verso 34: bendita a sua prudência e ponderação, que honra o caráter de Deus. A atitude de Abigail levou a Davi a adorar a Deus. Provérbio 31:10 diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E se a mulher teme ao Senhor, ela é sábia. Ela tem sabedoria, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos ser sábia. Precisamos de ter temor ao Senhor. Antes de falar, tem que perguntar, ao seu pensar, né, antes. Então ela foi honrada. De uma vida, ela foi honrada. Sabe por que ela foi honrada? Porque quando ela pediu a Davi que não fizesse nada, Davi não fez, voltou, foi para sua casa. Quando ela chegou em casa, ela ainda contou para o seu esposo o que tinha acontecido. Ele não lembrava nada porque ele estava super embriagado. E ele ficou envergonhado, mas não pôde fazer nada. Depois que fez, está feito. Mas Deus derramou a sua ira sobre Nabal. E com isso, depois Deus tirou a vida de Nabal. Daí uns dias, né, Deus tirou a vida de Nabal. E Abigail, ela ficou sozinha, uma mulher viúva. Mas depois que Davi ficou sabendo que Abigail tinha ficado viúva, o que Davi fez? Mandou um servo atrás dela para fazer um pedido de casamento. Pediu Abigail em casamento. Porque para ser uma das suas mulheres, né? Porque naquela época, né, o homem podia ter várias mulheres. Então ela foi honrada. De uma vida de esposa de um homem mau, ela acaba sendo esposa de um rei. Olha para você ver, né? Que mérito, né, que Deus deu para essa mulher. Pois a sua prudência foi algo que Davi queria ter numa esposa. E Davi ficou observando, né, a sua prudência, a sua sensatez, né, a maneira que ela estava, né, conduzindo a situação. Então, Abigail foi submissa, mas não omissa.
diante de uma situação onde existe perigo de vida dos homens da família, perigo de vida dos servos e de sua família, ela agiu sabiamente. Depois que a embriaguez do marido passou, ela contou tudo para o marido. Um testemunho da insanidade que ele praticava. E aí, como eu já disse, né, Deus, ele foi juiz da causa dela. Ela foi fiel a Deus, ela foi sincera, ela foi honesta. Então, nós tem uma pergunta aqui que a autora deixa para nós nesta noite. Você quer ser uma mulher ponderada ou empoderada? Ponderada ou empoderada? As mulheres empoderadas passam tempo sobre os holofotes que acabam depois sozinhas, pois afasta das pessoas pelos seus amargos e pelas palavras impensadas. E a mulher ponderada passa o tempo nos bastidores das suas amigas, de servos, e acaba nos palácios reais, por serem reconhecidas por sua sabedoria. Então nós devemos ser uma mulher ponderada, que pensa para falar, né? Uma mulher que tem moderação, uma mulher com prudência, né? Essa é a nossa lição, a lição do mês de julho, né? É uma lição que fala profundo, né, ao nosso coração. Porque nós precisamos de ser, né, a mulher sábia que edifica a casa. E a próxima lição, que é de agosto, vai ser com a nossa amada irmã Maria Madalena, que vai estar fazendo, né, na outra semana. E depois também, a do mês que vem, no mês de setembro, é a nossa irmã Rosilene, né, que vai estar fazendo. Então, nós vamos, né, orar nesta hora, né, para nós terminarmos, agradecer ao nosso Deus, né, por esta palavra que Ele deixou para nós, né, nesta noite, essa reflexão. Né, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela essa oportunidade de estar falando contigo. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra, ó Deus, que o Senhor deixou, essa história tão linda, importante, essa história interessante, ó Deus, que está ali para nós podermos apreciar, ouvir, ler, mas também que nós possamos botar em práticas e fazer aquilo, ó Deus, que o Senhor apraz para nós. Abençoe, ó Deus, que nós possamos a cada dia mais ser mulheres sábias, mulheres cristãs em ação, mulheres cristãs missionárias, mulheres sábias e valorosas, como diz na tua palavra. Que possamos aprender a cada dia contigo, teu Espírito Santo, com a tua palavra, que possamos, meu Pai, aprender, ó Deus, cada dia mais de ti. E que tu possa estar abençoando também, ó Deus, essas irmãs que estiveram, ó Deus, conosco aqui, ó Deus, esta noite. E apreciando também, ó Deus, um pouco da tua palavra, desse estudo maravilhoso, ó Deus. Ó Deus, abençoe a cada um, ó Deus. Abençoe cada uma das suas casas que estão neste momento e nesta hora, ó Deus, na tua casa. Tu sabes o que elas estão precisando neste momento. Se for, ó Deus, problema de saúde, alguma coisa, tu venha, ó Deus, dar um bálsamo e que tu possa, ó Deus, sarar, ó Deus. Sarar suas dores. Abençoe, seja qualquer problema, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar. Que o Senhor venha estar com elas, ó Deus, realizando o desejo do teu coração. Cada irmã que estão nos ouvindo, cada irmão, ó Deus, também que entrou, ó Deus, aqui para nos assistir, ouvir, ó Deus, essa mensagem, esse estudo. Que tu venha, ó Deus, abençoar a cada um. Esteja, ó Deus, conosco. Dê uma noite abençoada, ó Deus, para nós. Que possamos, ó Deus, continuar firme contigo, ó Deus, sabendo que o Senhor, ó Deus, tem guardado e ainda vai continuar nos guardando de todo mal, nos guardando, meu Pai, e dando-nos livramento. Ó Deus, nos continue nos abençoando, meu Pai. Nós cremos num Deus vivo, num Deus, ó Deus, que sempre está do nosso lado. Coloca, ó Deus,
anjos e arcanjos, meu Pai, ao nosso redor, para que possamos, ó Deus, ser sempre guardados pela Tua destra. E todos, meu Pai, que estão nos ouvindo, que possa receber, ó Deus, a Tua graça, a Tua mão santa e poderosa, meu Pai. Venha, ó Deus, fazer grandes milagres a todos aqueles que estão precisando. Lembrando do meu cunhado que está no hospital, que ele, ó Deus, possa, ó Deus, receber, ó Deus, uma cura se for da Tua vontade. Venha abençoar, ó Deus, o André. Abençoe a sua família, a todos que estão aguardando a Tua provisão, a Tua vontade. Que seja a Tua vontade e não a nossa, porque Tu sabes o melhor para nós e para ele. Que a Tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, muito obrigado. Já agradeço, ó Deus, por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Que as irmãs possam ter uma boa noite, tá? Até a próxima. Beijão no coração de todos. Saudade, grande beijo.